o rei Viserys da casa Targaryen, primeiro de seu nome, rei dos Ândalos e dos Rhoynares e dos primeiros homens, lorde dos 7 reinos e protetor do reino. Essa é uma das melhores entradas de todos os tempos, sério. Quando eu assisti a primeira vez, levantei do sofá. Claro que isso tudo por causa do momento, da importância desse momento da entrada do Rei Viserys, que muda completamente o jogo. Mas hoje eu quero falar sobre os títulos que ele carrega. Aposto que você já ouviu várias vezes esses títulos, não? E apesar de termos visto ele sendo usado por 2 dinastias, ou 3 se a gente considerar os Lannister, alguns deles remontam a eras muito mais antigas. Para te contar sobre cada um deles, hoje vamos nos aventurar pela história de Westeros. Esse vídeo vai ser longo, hein? Bem longo. Estão preparados para se aprofundar por uma história cheia de gelo e fogo? Com certeza. Eu sou o professor Eldo, seu neto professor, eu sou o professor Nerd. Você decide. Vem comigo. A história registrada de Westeros remonta a cerca de 12 mil anos atrás, segundo a tradição. No entanto, a precisão das lendas e mitos que narram grande parte dessa história é frequentemente questionada pelos mestres da Cidadela e outras autoridades. Todas as informações que vou compartilhar com vocês neste vídeo foram retiradas diretamente da obra original de George R.R. Martin, As Crônicas de Gelo e Fogo, que já tem 5 livros publicados: A Guerra dos Tronos, A Folha dos Reis, A Tormenta de Espadas, O Festim dos Corvos e A Dança dos Dragões. De acordo com o próprio autor, teremos mais 2 livros que devem chegar no Brasil com os nomes de Os Ventos do Inverno e Um Sonho de Primavera, mas não tem previsão para isso. Que pena. No entanto, nossa principal fonte é o incrível livro O Mundo de Gelo e Fogo, a história não contada de Westeros e as Crônicas de Gelo e Fogo. Esse livro é maravilhoso, tem capa dura, tem ilustração, coisa mais linda. Eu ganhei esse livro de Dia dos Pais em 2018 e foi um dos melhores presentes da minha vida. Além disso, também utilizei detalhes revelados em entrevistas dadas pelo autor e no guia databook da série da HBO Game of Thrones e A Dança dos Dragões. E tem diversos contos como O Príncipe Desonesto e outras obras como os livros Fogo e Sangue, A Espada Juramentada, O Cavaleiro Andante, O Cavaleiro Misterioso. Também tem uns trechos vazados de outra obra ainda inédita que é As Lobas de Winter. Por sinal, todos os livros publicados estão disponíveis na Amazon e você pode ajudar o canal comprando pelos links que estão na descrição. Aproveita e já deixa o seu like nesse vídeo, porque isso aqui deu uma trabalheira para roteirizar. Eu nem quero ver na hora de editar. Prepare-se para um mergulho profundo e detalhado no universo fascinante de Westeros. Assim como na vida real, os habitantes do mundo onde se encontram os continentes de Westeros, Essos e Sutorios não têm um conhecimento claro sobre a origem de seu mundo. Cada cultura possui suas próprias teorias sobre essa origem e sobre a origem da humanidade, geralmente influenciadas pelas suas crenças religiosas, bem como acontece no mundo real. Mesmo as tradições culturais e histórias orais mais simples tem muito a dizer sobre o assunto, embora não haja provas concretas para sustentá-las. Algumas dessas tradições orais são bem fantasiosas. Por exemplo, os Dothraki acreditam que os primeiros homens surgiram há 1000 anos montados de cavalos, enquanto outras civilizações têm registros escritos que datam de 5 ou 6 mil anos, quando os Ândalos introduziram a escrita em Westeros. Os primeiros homens não possuíam um sistema de escrita avançada, utilizando apenas runas para marcar túmulos, o que faz com que toda a história anterior a esse período dependa muito da tradição oral. Muitos eventos anteriores, como os ocorridos durante a Era dos Heróis, são considerados semilendários, e alguns dos contos mais fantásticos dessa época provavelmente têm pouca base na realidade. Ainda assim, pode haver um fundo de verdade em todas as lendas e histórias. É interessante ver como Martin entende o seu mundo como se fosse o nosso, diferente do mundo de Tolkien, onde todas as histórias sobre os heróis e deuses são reais. Em Essos, os registros escritos das grandes civilizações de Valíria e Gis também remontam a cerca de 6 mil anos. A tradição oral remonta ao dobro desse tempo. Uma questão importante destacada por George Martin é que a história tende a ser escrita pelos vencedores, lá e aqui também, né? Assim como na vida real, os habitantes de Westeros não têm um registro histórico objetivo.
A precisão da história aumenta conforme se aproxima do presente. Apesar de fábulas e mitos ainda estarem presentes, todos os livros de história refletem, até certo ponto, os preconceitos de seus autores. Os registros mais antigos em Westeros foram escritos pelos invasores ândalos, que se retratavam de maneira positiva enquanto matavam ou conquistavam os primeiros homens do sul. Os nortenhos, descendentes dos primeiros homens que nunca foram conquistados pelos ândalos, têm uma visão claramente negativa sobre as invasões ândalas. Já aqui você consegue entender os títulos que os Targaryen assumem, não é? Mas esses títulos serão usados pela primeira vez somente após a conquista, que por sinal é a base para entender a história desse continente, porque o sistema de datação em Westeros é baseado no primeiro desembarque de Aegon, o Conquistador, que iniciou a conquista Targaryen. Portanto, todos os eventos são datados como AC, antes da conquista, ou DC, depois da conquista. Mas nossa história vai começar bem lá atrás, lá na Era da Aurora, há mais de 12 mil anos antes da conquista. E vamos parar exatamente na coroação do rei Viserys I. Mas é o que vem depois, e o Jon Snow, e a Daenerys, e o Tyrion. Calma, gente. Tô calma. Eu decidi parar na coroação do rei Viserys, que é exatamente onde começa a série House of the Dragon, a Casa dos Dragões, e eu não vou além para não dar spoilers, nem da série atual, nem da série de Game of Thrones. Ah, bom, então assim sim. Se vocês quiserem que eu continue, provavelmente eu vou continuar. Eu vou fazer um vídeo sobre as diferenças entre a série e os livros. E assim que eu lançar, eu vou trazer e vou botar no comentário fixado aqui para vocês. Mas se você tiver inscrito com as notificações ativadas, vai receber a notificação quando o vídeo sair. Começando pelo começo. Westeros originalmente era habitada por seres não humanos, os Filhos da Floresta e os Gigantes. Enquanto os gigantes preferiam o norte, os filhos se espalhavam por todo o continente. Eles viviam nas florestas, em comunhão com o mundo. Eles eram seres mágicos e não construíram cidades, nem monumentos. Mas viviam entre as árvores e com a floresta. Acredita-se que foram eles que esculpiram os rostos nos represeiros, essas árvores brancas e enormes que estão em todos os castelos de Westeros e representam os antigos deuses. Nos dias da dança, essas árvores foram quase extintas, exceto em Winterfell, onde os antigos deuses ainda eram cultuados pelos Starks. Por volta de 12.000 AC, um grupo étnico humano que ficou conhecido apenas como os Primeiros Homens invadiu Westeros através do braço de Dorne, trazendo consigo armas de bronze. Em resposta, os Filhos da Floresta usaram a sua magia para destruir o braço, criando o arquipélago que hoje conhecemos como Passo Pedra, ou Stepstones. No entanto, os Primeiros Homens conseguiram reforços por meio de navios, dando início a uma feroz batalha pelo controle de Westeros. Em uma tentativa desesperada de dividir o Westeros em dois, os Filhos da Floresta invocaram o Martelo das Águas. Embora não tenham conseguido dividir a terra, conseguiram inundar o Gargalo, transformando a região em pântanos e brejos, o que até hoje divide as terras do sul das terras do norte. Basicamente, tudo que está ao norte do Gargalo pertence aos Starks. Por volta de 10.000 AC, ocorreu a celebração do Pacto. Então, após anos de guerra, os Primeiros Homens e os Filhos da Floresta concordaram com uma trégua, celebrada na Ilha das Caras. O acordo permitiu que os Primeiros Homens controlassem os campos abertos, enquanto os Filhos da Floresta mantinham domínio sobre as florestas, é claro. Com o tempo, os Primeiros Homens adotaram o culto aos deuses antigos da floresta. Essa celebração marcou o fim da Era da Aurora e o início da chamada Era dos Heróis. Os Primeiros Homens que se estabeleceram nas Ilhas de Ferro, separadas do continente, desenvolveram uma cultura única, baseada em navegação e invasões marítimas. Eles passaram a ser conhecidos como os Nascidos do Ferro e, diferentemente de seus parentes no continente, criaram sua própria religião local, adorando uma divindade chamada o Deus Afogado. E eles são os antepassados da Casa Greyjoy. Aqueles que se fixaram no Gargalo desenvolveram uma cultura meio distinta também, conhecidos como Cro-Magnonos. Assim como seus vizinhos, eles continuaram a adorar os deuses antigos, mas adaptaram a sua sociedade ao ambiente pantanoso em que viviam. Os irmãos Reed, que vão auxiliar o Bran Stark, são descendentes desse grupo. Por volta aí de 8.000 AC, Westeros foi assolado pelo que ficou conhecido como a Longa Noite. Um inverno que durou uma geração e de uma escuridão que se prolongou por anos. Aqui eu quero parar para falar um pouco sobre as estações nesse mundo. Enquanto aqui no mundo real a gente tem estações relativamente previsíveis e consistentes, com primavera, verão, outono, inverno, todo ano, né, cada 2, 3 meses,
Em Westeros, as estações podem durar anos ou décadas. Isso é uma característica única e misteriosa do mundo de Martin. Nem ele explicou isso ainda. Enquanto algumas vezes eles desfrutam de longos verões que podem durar décadas e trazer colheitas abundantes e prosperidade, outras vezes são assolados por invernos igualmente longos e severos, onde o frio é extremo e a neve cobre a terra por longos períodos. O período entre as estações pode ser instável e imprevisível, e os habitantes de Westeros nunca sabem ao certo quanto tempo cada estação vai durar. Sob a cobertura dessa escuridão, os caminhantes brancos invadiram o Westeros a partir do extremo norte, causando imenso sofrimento e destruição. Ninguém sabe de onde eles vieram, nem quem os criou, diferente do que aparece na série da HBO, onde os Filhos da Floresta seriam os responsáveis pelo seu surgimento. Durante a Guerra pela Alvorada, os Filhos da Floresta e os primeiros homens se uniram para derrotar os caminhantes brancos, eventualmente expulsando-os de volta ao norte. Nas tradições orientais, essa batalha é liderada por um grande herói, Azor Ahai, que empunha uma espada de fogo chamada Luminífera. No entanto, os relatos Westerosi não mencionam Azor Ahai. Em Westeros, um grande líder chamado Brandon Stark ergueu a muralha com o uso de artifícios e magia para impedir o retorno dos caminhantes. Ele também construiu o castelo de Winterfell, fundou a casa Stark e a Patrulha da Noite, e segundo alguns relatos, tornou-se o primeiro rei do norte. Apesar da vitória, os Filhos da Floresta sofreram algumas perdas e começaram então a desaparecer de Westeros. O Forte Noite foi o primeiro castelo construído na muralha e serviu como sede da Patrulha da Noite por quase 6.000 anos. Outros 18 castelos foram posteriormente construídos ao longo da muralha, muitas vezes com séculos de diferença entre eles. Uma das lendas mais antigas de Westeros conta a história de um dos primeiros senhores comandantes da Patrulha da Noite. Segundo essas histórias, ele foi seduzido por uma mulher de pele esbranquiçada, vinda de além da muralha. Sob sua influência, ele se autoproclamou Rei da Muralha e da Patrulha da Noite, e começou a realizar sacrifícios humanos. Tanto o Rei do Norte, que era um Stark, pode ter sido Brandon, mas pode ter sido outro, é difícil precisar, quanto o Rei para lá da Muralha, Jorah Mormont, que diziam ter sangue de gigante, se uniram para derrotá-lo e restaurar a ordem da Patrulha da Noite. No entanto, para apagar a memória desse senhor comandante da história, seus nomes foram expurgados, e ele passou a ser conhecido apenas como Rei da Noite. Na série, o Rei da Noite é o senhor dos caminhantes brancos, e ele teria sido criado pelos Filhos da Floresta para lutar contra os primeiros homens, o que não faz sentido, porque tanto filhos quanto homens se unem para derrotar os caminhantes. Em todo caso, as tribos dos primeiros homens que estavam ao norte da muralha durante sua construção ficaram presas nas terras além dela. Isolados dos reinos em desenvolvimento ao sul, eles eventualmente se tornaram hostis, apesar de compartilharem a mesma origem étnica. Essas tribos se autodenominam Povo Livre, embora os reinos do sul da muralha os considerem bárbaros e os chamem de selvagens. Apesar das diferenças, o Povo Livre continua a seguir a religião dos deuses antigos, assim como seus vizinhos ao sul. Os últimos gigantes ficaram presos além da muralha também nesse período. Foi depois da construção da muralha, entre os anos 8.000 e 6.000 AC, que algumas casas que conhecemos começaram a surgir. Além dos Starks, claro, temos o exemplo de Lan, o Esperto, que engana a casa Casterly, expulsando-os de Rochedo Casterly e de suas ricas minas de ouro, usando nada mais que a sua inteligência, tornando-se o fundador da casa Lannister. Duran, desgosto divino, constrói a fortaleza impenetrável de Ponta Tempestade, fundando a casa Durrandon, que são os ancestrais por parte feminina da casa Baratheon. Garth Gardener, o Mão Verde, se torna o primeiro rei da Campina, formando o primeiro reino unificado dos primeiros homens e funda a casa Gardener. É claro que muitas dessas histórias podem ser ou não verdade, ou terem acontecido um pouco antes ou bem depois, porém todas acontecem após a construção da muralha. Durante a Era dos Heróis, a casa Stark de Winterfell gradualmente ampliou seu controle sobre o restante do norte, eventualmente reivindicando o título de Rei do Norte. Outras casas nortenhas se uniram a eles voluntariamente, incluindo os guerreiros da casa Amber. Um membro da casa Stark conquistou a Ilha dos Ursos em uma batalha contra os Nascidos do Ferro e a concedeu à casa Mormont para governar. Outro rei Stark lutou contra o rei do Pântano dos Cro-Magnonos e, após sua derrota, selou a paz ao se casar com a filha do rei do Pântano, consolidando assim a anexação do Gargalo ao norte. Os principais rivais dos Starks eram os Bolton, a segunda casa mais poderosa do norte. As casas Stark e Bolton estiveram em conflito por séculos, travando guerras sangrentas. Há 6.000 anos, quando os Ândalos começaram a invadir o Westeros, é que os Bolton foram forçados a se submeter aos Starks. E se você viu a série Game of Thrones, você sabe que a vingança Bolton demorou, mas aconteceu.
Esses confrontos entre as grandes casas do norte moldaram a história e a política da região por milênios. A partir desse ponto histórico, os primeiros homens começam a definhar, pois um grupo mais numeroso e com mais tecnologia chega a Westeros. Vindos do continente de Essos são os Ândalos. Aqui você já deve ter percebido que os títulos que os reis Targaryen e os Baratheon posteriormente usam estão relacionados com isso aqui, né? Rei dos primeiros homens e dos Ândalos e por aí vai. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Desembarcando no vale e empunhando armas de ferro sob o estandarte da Fé dos Sete, os Ândalos invadiram e conquistaram toda Westeros ao sul do Gargalo. Ao longo de vários séculos, eles se espalharam do vale para o restante do continente. No entanto, suas tentativas de invadir o norte foram frustradas pelas defesas naturais da região, incluindo os pântanos do Gargalo e a formidável fortaleza de Fosso Cairo. Diante dessa resistência, os Ândalos eventualmente fizeram as pazes com os reis do norte da casa Stark. Enquanto isso, no sul de Westeros, um mosaico instável de pequenos reinos começou a se formar. Os Ândalos eliminaram os poucos filhos da floresta que encontraram em sua campanha de conquista, e os sobreviventes acabaram desaparecendo completamente. A ascensão dos Ândalos da casa Arryn ao poder no vale trouxe consigo uma drástica mudança na paisagem política e cultural da região. Os primeiros homens que residiam ali foram quase completamente dizimados, com poucos sobreviventes encontrando refúgio nas imponentes Montanhas da Lua, onde enfrentam uma existência austera, e ficaram conhecidos como as Tribos da Montanha. Bem mais tarde, o Tyrion usa esse grupo para o seu benefício próprio. Enquanto isso, em outras partes do sul de Westeros, os líderes locais dos primeiros homens optaram por uma abordagem diferente diante da invasão ândala. Em vez de resistir até a extinção, eles negociaram alianças através de casamentos com os invasores. Essas uniões matrimoniais entre as casas locais e os ândalos foram observadas em várias famílias, como os Lannister, os Tully, os Garner, que são ancestrais dos Tyrell, e Durandon, que é os ancestrais dos Baratheon. Por volta de 4000 AC, os Ândalos completaram sua última conquista ao subjugar as Ilhas de Ferro. Embora os nativos das ilhas compartilhassem similaridades genéticas com os primeiros homens do continente, haviam desenvolvido uma cultura própria e distinta, sendo conhecidos como os Nascidos do Ferro. Apesar da dominação pelos Ândalos, estes não impuseram sua cultura de forma drástica. Em vez disso, integraram-se à sociedade local, adotando até mesmo a religião do deus afogado. Consequentemente, os Nascidos do Ferro nos séculos seguintes refletem essa fusão étnica entre primeiros homens e Ândalos, que é bem similar ao resto de Westeros, e compartilham, claro, o idioma comum. No entanto, a sua cultura permaneceu essencialmente inalterada pelas incursões ândalas, preservando suas tradições distintas, inclusive o trono de madeira vinda do mar e os rituais de afogamento. Agora, entre aproximadamente 6700 AC, ou seja, após as invasões ândalas ou durante as invasões, o cenário político de Westeros passou por uma grande transformação. Centenas de pequenos reinos surgiram, eventualmente se unindo para formar alguns domínios maiores e mais poderosos, culminando na criação de 7 grandes reinos. E olha outro título surgindo aqui, hein? Durante esse período, os Nascidos do Ferro entraram em sua primeira grande era de expansão sob a casa Hor, conquistando extensas áreas da costa oeste de Westeros. Suas terras se estendiam desde a Ilha dos Ursos, no extremo norte, até a Árvore, no extremo sul, abrangendo muitos territórios costeiros. Embora tenham conseguido avançar até o interior, penetrando nas terras fluviais, o seu domínio principal permanece nas regiões costeiras. No entanto, à medida que grandes reinos se consolidaram e ganhavam poder no continente, como os Starks de Winterfell e os Gardener de Jardim de Cima, os Nascidos do Ferro foram gradualmente expulsos, sendo forçados a retornar às Ilhas de Ferro. Por volta de 4000 AC, os Ândalos finalmente conquistaram as Ilhas de Ferro, embora muito depois do restante do continente devido à sua localização isolada. Antigas famílias dos Nascidos do Ferro, como a casa Hor e a casa Greyjoy, casaram-se com os invasores Ândalos, assim como outras grandes casas fizeram no continente. Entre aproximadamente 2700 AC, os 7 reinos evoluíram dos pequenos reinos anteriores, absorvendo seus rivais vizinhos ao longo do tempo. Esse processo de unificação foi concluído por volta de 1000 anos antes da conquista Targaryen, resultando na formação dos 7 grandes reinos conhecidos. Basicamente, o Westeros estava dividido da seguinte maneira: o Reino do Norte, governado pelos Starks, o Reino das Montanhas e do Vale, sob a casa Arryn, o Reino das Ilhas e dos Rios, nesse momento estava nas mãos da família Hor, mais tarde eles ficam com os Greyjoy,
o reino do Rochedo dos Lannister, o reino da Campina da casa Gardener, o reino da Tempestade, onde quem governa é a casa Durandon, e o Principado de Dorne, que não é um reino, porém de todos, o único que vai manter o seu antigo título é o Príncipe de Dorne da casa Martell, uma casa que subiu ao poder com a chegada dos Rhoynares. E ainda tem algumas ilhas do Mar Estreito aí que não necessariamente contam como um reino. No ano de 700 AC, os Rhoynares migraram para Dorne, liderados pela princesa Nymeria, e foram integrados pela casa Martell, unificando toda a região pela primeira vez. E aqui entra mais um título do rei de Westeros. Lorde dos Sete Reinos. Ao mesmo tempo, a casa Manderly foi exilada da Campina, ganhando refúgio no norte, onde a casa Stark lhes concedeu o domínio sobre Porto Branco. A casa Bolton também foi subjugada pelos Starks nesse período. As Montanhas Vermelhas permaneceram como uma fronteira disputada entre a Campina, as Terras da Tempestade e Dorne, mantendo uma tensão constante na região. No ano de 400 AC, a casa Bolton se rebelou novamente contra os Starks. Outra vez? Mas foi derrotada mais uma vez. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Como recompensa por sua lealdade, Carlon Stark recebeu terras ao norte das antigas posses dos Bolton, fundando a casa Karstark e construindo a fortaleza de Carhold. Em torno de 360 C, as Terras da Tempestade invadiram e conquistaram as terras fluviais, reduzindo o número de reinos para 7. E em 300 AC, a Casa Frey começou a construir as Gêmeas, um complexo de castelos e pontes que se tornaram um ponto crucial nas terras fluviais. Por volta de 200 AC, os Targaryen se estabeleceram em Pedra do Dragão, pouco antes da perdição de Valíria, que eu vou falar em outro vídeo, porque lá também tem muita história para ser contada. Então, para não perder, tem que estar inscrito aqui no canal, clica agora em inscrever-se e ativa o sino das notificações, assim você não perde nenhum vídeo que eu vou publicar. E se quiser ter acesso a vídeos antecipados, emojis e ainda ajudar o canal, você pode se tornar um membro, e aí você participa de enquetes e me ajuda a fazer o canal. Agora, se quiser me ajudar, mas não pode se tornar um membro, então aqui no cantinho tem o QR Code do meu Live Pix. Se você puder, manda uma contribuição lá, porque com certeza vai ajudar muito o canal. Também tem o link na descrição, tá? Porque, olha, tá difícil com a AdSense do YouTube. Mas voltando aos Targaryen, eles trouxeram consigo os últimos dragões sobreviventes do mundo. E em 100 AC, eles se mudaram para a Ilha de Pedra do Dragão, na costa leste de Westeros, onde permaneceram alheios aos assuntos exteriores, construindo lentamente sua força enquanto mantinham seus dragões. Cerca de 3 gerações antes da chegada de Aegon, por volta de 60 AC, as Ilhas de Ferro embarcaram em sua segunda grande era de expansão, conquistando as terras fluviais até as Terras da Tempestade. O rei Harwin Hor liderou essa invasão, construindo a colossal fortaleza de Harrenhal como símbolo de seu poder. No entanto, a construção de Harrenhal coincidiu com a chegada dos Targaryen e seus dragões em Westeros, marcando o início de uma nova era na história do continente. Antes mesmo dos Targaryen, os Velaryon chegaram em Westeros. Eles se fixaram em Driftmark e, num primeiro momento, travaram um contato positivo com os reinos de Westeros. Mais tarde, eles vão apoiar os Targaryen no projeto de conquista. Por volta de 2 AC, Aegon Targaryen, líder da casa Targaryen, decide invadir Westeros ao invés de intervir nas cidades livres. E essa é uma história que eu ainda vou contar aqui, tá? Acompanhado por suas esposas irmãs Rhaenys e Visenya, ele chega à foz da torrente da Água Negra com um pequeno exército. Ali ele ergue um reduto de madeira, onde hoje se encontra a Fortaleza Vermelha. Aegon inicia sua campanha militar com os únicos 3 dragões sobreviventes da perdição de Valíria: Balerion, o Terror Negro, montado por Aegon, Meraxes, montado por Rhaenys, e Vhagar, montada por Visenya. O Vhagar, na dança, é a dragão de Aemon, o Caolho, e é a maior força de destruição dos 7 reinos naquele momento. Basicamente, ela é 50% do poder dos verdes. Na época da conquista, no entanto, ela é mais ou menos do mesmo tamanho da Meraxes. Enquanto Aegon avança para o oeste, os homens das terras fluviais, liderados por Edmund Tully, de Correrio, se rebelam contra os nascidos do ferro e se juntam a Aegon. Haren, o Negro, se recusa a se render em Harrenhal, então Aegon queima o castelo com Balerion, eliminando Haren e toda a sua linhagem. A casa Tully é recompensada, tornando-se a nova soberana das terras fluviais, e a casa Greyjoy é escolhida para governar as Ilhas de Ferro. Orys Baratheon, que é meu irmão de Aegon, invade as Terras da Tempestade, mata o rei Argilac em combate e se torna então o sucerano da região, fundando a casa Baratheon. Aegon continua a conquistar outros reinos. Na Batalha de Campo de Fogo, ele derrota as forças unidas da casa Gardener e da casa Lannister, com a ajuda, claro, de seus dragões, extinguindo os Gardener e elevando a casa Tyrell. O rei Loren Lannister se rende, mantendo o domínio sobre as terras ocidentais.
Aegon é abençoado pelo Alto Septão em Vila Velha, marcando o início de seu reinado e do novo calendário. E aqui pela primeira vez todos os títulos que a gente vai ver ali dos reis de Westeros é proclamado. Mesmo não sendo uma verdade, porque nesse momento os Starks ainda governam o norte e os Martell mantêm a sua independência em Dorne. E os Arryn em seu poleiro no alto das montanhas acreditam estar a salvo. Mas os Starks não mantêm a sua autonomia por muito tempo não. O rei do norte, Torrhen Stark, se ajoelha perante Aegon ao ver a devastação causada pelos dragões. Visenya Targaryen voa com Vhagar até o ninho da águia, forçando a rendição da casa Arryn. Porém Dorne, sob a casa Martell, resiste com sucesso, usando táticas de guerrilha, permanecendo independente. Gente, não tem cidades em Dorne, é muito legal. Após consolidar suas conquistas, Aegon começa a construção de Porto Real e cria o Trono de Ferro com as espadas de seus inimigos derrotados. Ele estabelece as Terras da Coroa como território governado diretamente pelos Targaryen, iniciando assim a dinastia Targaryen. Agora, eu poderia me aprofundar muito na história do governo Targaryen, mas esse também vai ser um outro vídeo que vai vir para o canal logo. Mas assim, de forma resumida, o Aegon I teve 2 filhos, Aenys com sua esposa e irmã Rhaenys e Maegor com sua esposa e irmã Visenya. Durante seu reinado, ele começou a construção de Porto Real e da Fortaleza Vermelha, embora Aegon tenha vivido apenas o suficiente para ver as fundações serem colocadas. Após a morte de Aegon, seu filho Aenys assumiu o trono. Aenys, no entanto, se mostrou um líder fraco e indeciso, incapaz de lidar com várias rebeliões que surgiram, levando-o a nomear seu meio-irmão Maegor como mão do rei para enfrentar as crises. A fé dos Sete, enojada pelas práticas incestuosas dos Targaryen, rejeitou a legitimidade de Aenys, desencadeando um levante liderado pela fé militante. Aenys morreu em Pedra do Dragão após um reinado de apenas 5 anos. Maegor, então, usurpou o trono e conduziu uma campanha sangrenta contra a fé militante, resultando na morte de milhares. Ele terminou a construção da Fortaleza Vermelha, mas suas táticas brutais eventualmente levaram à sua queda. Maegor foi encontrado morto no Trono de Ferro, provavelmente suicidado. Se auto-suicidou-se a si mesmo. Jaehaerys I, filho de Aenys, assumiu o trono. Ele instaurou uma trégua com a fé dos Sete, resultando na dissolução da fé militante em troca da aceitação, mas não aprovação, dos casamentos incestuosos dos Targaryen. Jaehaerys, conhecido como conciliador, resolveu crises pacificamente e reinou por mais de 50 anos, ganhando também o título de O Velho Rei. Durante seu reinado, a Patrulha da Noite declinou e abandonou o Forte Noite, movendo sua sede para Castelo Negro. Após a morte de Jaehaerys I, seu neto Viserys I Targaryen assumiu o trono. Viserys governou por quase 3 décadas, continuando uma era de prosperidade de 80 anos para a dinastia Targaryen. Durante este período, as relações com Dorne permaneceram pacíficas e, sob Jaehaerys I, até amigáveis. A partir daqui entramos em uma nova era, chamada de O Declínio dos Dragões, e ela começa com a Dança dos Dragões, a mais sangrenta luta de sucessão já vista em Westeros. Mas essa história está sendo contada na série da HBO, que a gente está cobrindo aqui no canal. Toda a primeira temporada já tem análise aqui no canal, episódio por episódio. A playlist tá aí para vocês assistirem quando quiserem. E logo mais a segunda temporada chega e com ela teremos muito conteúdo da Casa do Dragão e das Crônicas de Gelo e Fogo. Tem história, tem personagem e por aí fora. Por isso, lembra de curtir esse vídeo, de se inscrever com o sino das notificações ativado. Comenta aqui embaixo pra mim, quero ver um vídeo completo da dança como ela foi nos livros? #Dança dos Dragões. E eu faço pra vocês. Forte abraço e se cuidem.